Olá a todos. A gente teve aqui uma. Ah, agora sim, Oi, Carol. conseguimos. O que que houve? Não sei. Eu acho que o seu Não, post lá desativa o ao vivo. Isso já aconteceu comigo. Desativa o ao vivo, a gente não consegue entrar. Se postar próximo à live e tudo mais, não consegue entrar no ao vivo. Eu já percebi o isso. post? Que post? É, você não fez um post, não, você fez um story, se não me engano, ainda há Foi pouco. stories. Mas não tinha link, Eu acho. não. Tinha link? Não, mas se fizer o stories, pelo que eu entendo, Hum. ele não consegue entrar depois. Aí a gente não entra no ao vivo. Tanto que eu nem faço Ah, chamada, eu só é? coloco post lá. É, Ah, não senão a gente sabia não entra. não. Você entrou por outro, não entrou por outro? Não, Agora pra ó. poder fazer essa live? É porque o stories eu fiz pelo meu perfil pessoal. Esse aqui eu tô Ah, fazendo isso aí. pelo Carol Carolina. Que aí eu tava aqui Ah, então mandando beleza. mensagem pra você, Raquel, é pelo Carol Carolina. Ah, eu entrei lá no pessoal, não consegui. Não, então Ai, que vamos bom, já lá. tinha gente assistindo. Gente, pois Vamos, é. querida, vamos. Gente, Beleza. agradeço o pessoal que já entrou aí. Tem um pessoal que já foi entrando agora na live, né? Eu tentei Julie entrar. Crispim. Uau. A Ju tá assistindo aí Conheço. nossa Beijo, parceira querida. aí. É, Ótimo. na verdade, hoje, nosso tema é Ui, economia criativa e economia circular, né? O pessoal que estava entrando aí, perfeito. a gente teve um pequeno desencontro de perfis, mas já nos encontramos aqui. Descobri que postar stories antes não Não, não ajuda a fazer entra. live, Eu né? vi Não isso. sabia, né? Tô aprendendo. Então vamos lá, Legal, legal. Raquel. Eu vou começar aqui te apresentando. A Raquel me passou aqui um mini currículo, então eu vou falar um pouquinho da Raquel e depois eu vou pedir para a Raquel se apresentar, né, para o pessoal. Beleza. A Ju já até mandou um oi aqui, né? Então vamos lá. É, A legal, Raquel, legal. ela é mentora, Olá. inovativa, é assim que se fala? Inovativa, isso, um programa de aceleração chamado Inovativa Brasil, um dos maiores da Inovativa, América Latina. inovativa de Gratuito, muito bacana. empreendedora do RQ Cult, né, que é a página dela, né, Consult, de consult, consult. RQ Isso. Consult, e mestranda no programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação da UFRJ, né? Agora a Raquel, só para explicar para o pessoal, né, a gente se conheceu Vai falar do passado, no né? Senai, né, há muito tempo, né? Na Nem nossa, tanto, não tem tanto, calma. Mentira, tem tempo sim. tem muito Tem horrores tempo. de tempo, tem muito. Tem. E aí a Raquel foi uma pessoa que falou assim: Ah, Carol, você não quer conhecer lá o FRJ? Você não quer conhecer o curso, né, de Belas Artes lá de indumentária, né? E aí a gente chegou lá, eu lembro que tinha um pamplonão, assim, meio que em obra, né? Tava tudo assim meio Eu te que. levei nesse lugar? Meu Deus. Ah, E aí depois, né, acabou que eu continuei, né, a faculdade, aí depois tranquei, aí depois fui pro fundão, aí teve todo um caminho aí, né, diferente, né? Mas aí, Raquel, pra gente aqui, se apresenta, fala um pouquinho. A Raquel tá tem travando um um pouco pra currículo mim. grande, né, Raquel? Tá Tá, travando um tá pouquinho pra mim. Tá travando? travando pra você? Só um pouquinho. Não, Vamos tentar não, devagar. Não? Então, beleza. tá. Tá, Não, antes de... Pode falar. não, eu ia pedir pra você se apresentar. Me apresento, mas antes eu queria lembrar assim que eu lembro que você falou pra mim, Raquel, eu tô no design de moda, mas parece que falta alguma coisa, sabe? Eu quero sei lá, conhecer mais, eu gosto muito de história. Aí nesse dia eu falo, pô, vamos lá pra FRJ, vamos assistir uma aula minha, a aula daquele dia que a professora, o dente da professora caiu no meio da aula, lembra disso tudo? Uma coisa bem doida. Mas foi bem divertido. Foi mesmo. Isso foi hilário. Mas ela competentíssima, ela continuou no salto, Sim, maravilhosa, sim, nada aconteceu. Mas sim. foi uma oportunidade que eu acho que daquele dia ali que surgiu, que foi o pontapé para tudo que você conquistou hoje, né? Hoje já tem doutorado, né? E foi caminhando nessa área e voltou e concluiu o curso de design de moda, fez uma
um concurso público, né, para dar aula na FATEC, se não me engano, é FATEC, né? Então foi toda uma trajetória que eu tenho certeza que o start saiu daquela situação, daquele momento ali de descoberta, de caramba, acho que agora eu me encaixei em tudo. Eu achei muito bacana, assim, tenho acompanhado a tua trajetória via as redes sociais e, cara, é um baita de um orgulho. A gente nunca imagina aonde vai dar, né, um papo, uma conversa, sei lá, uma luz, aonde que vai dar, onde que vai levar na vida das pessoas, assim, é um orgulho mesmo. E a gente está falando aqui, né? Não, e isso é muito louco, né? Então, assim, quando eu comecei muito louco, eu comecei a organizar as pessoas, eu lembrei de você. Eu falei, a Raquel é uma pessoa que trabalha com essa questão do empreendedorismo, das mentorias, né? Lembra que a gente também já tinha se encontrado num evento da Firjan? Do Sebrae. Do Sebrae. Firjan, Sebrae. Isso. Não era Firjan ou era Sebrae? Agora já tô confundindo. Não sei. Acho que eram os dois. Os prédios eram um do lado do outro era ali, próximo, né? E eram eventos parceiros. Eles sempre trabalhavam em parceria. E você estava lá no evento também. Então, assim, a gente sempre vai se encontrando, né? Mas realmente, eu posso falar que depois que eu fui lá e vi, né, a EBA e tal, né? Eu acho que eu tinha 17. Tá travando? Agora tá bom. Tá. Gente, tá travando aí? Quem tá assistindo, qualquer coisa, só dá um toque, a gente volta, tá? A gente volta no tema, se tiver difícil de ouvir. Agora ficou bom, agora tranquilo. Pra mim não tava travando, não. Bom, vamos lá, Raquel. Se apresenta pro pessoal. Iniciar os trabalhos. Agradeço a oportunidade de falar de mim, assim. Agradeço a primeira oportunidade. Eu também fiz algumas lives voltadas para a área de apoio ao micro e pequeno empreendedor, né? Já estou vendo aqui que tem algumas pessoas que assistiram lá e estão aqui participando também. Então, a gente falou sobre afroempreendedorismo, intraempreendedorismo, falamos sobre marketing digital, novas economias, propriedade intelectual. Então, foram diversos assuntos que estão inseridos dentro do que eu atuo, dentro do que eu tenho de formação e procuro passar para as pessoas por meio das redes sociais, enfim. Então, eu, de formação técnica, estou vendo gente do Senai aqui, eu tenho que falar, né? Que a formação técnica superior foi no Senai C-Ticket e tive passagem pela UFRJ na área da graduação, pela UF na pós-graduação e retornei agora para a UFRJ para realizar um curso de mestrado, né? Que você até citou aí, na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Só contextualizando para quem tiver interesse em conhecer esse mestrado em rede, que eu acabei indo para a área de tecnologia, né, Carol? Vou dar mais uma conferidazinha aqui no meu computador para não perder as informações. Mas eu acabei indo um pouquinho para esse lado. E esse mestrado, eu até indico assim, olha, www.profinit.org.br, quem tiver interesse em conhecer. Ele é especialmente dedicado ao aprimoramento da formação profissional para atuar nas competências dos núcleos de inovação tecnológica, nos ambientes promotores de inovação, diversos setores acadêmicos, empresarial, governamental, enfim. Eu me vi a minha necessidade assim, de estar atuando com inovação. Realmente, até porque, devido a ter atuado e trabalhado em empresas do varejo de moda, indústrias criativas, eu tive uma experiência de atuar também no Sebrae, né? Durante 2 anos fui agente local de inovação, um programa muito bacana que ali foi um divisor de águas na minha vida, mudou muita coisa para mim. Então, mesmo caminhando pela questão da moda, da indústria criativa, do mercado varejista de moda também, né? Eu sentia essa necessidade de inovar, de buscar novas realidades e novos contextos. Dentro de mim eu sentia isso. Então, essa oportunidade do Sebrae, a gente conseguia fomentar a inovação nos micro e pequenos negócios e eu, especialmente, peguei negócios da indústria da moda. Então, lojas, pequenos comércios de bairro, eu fui atender empresas de uniforme profissional, de biquíni, tudo isso eu fui atender, fui tentando fomentar realmente inovação nesses negócios. Então, para mim, foi bem interessante essa caminhada, tanto acadêmica quanto na caminhada profissional. Então, depois eu enveredei pelo terceiro setor, projetos de ensino, extensão, pesquisa, sempre na área de inovação e empreendedorismo. Acabei indo para essa área. Agora, acho que é isso. Eu anotei tudo aqui para eu não me perder, tá, Carol? Porque essa hora eu não guardo mais nada na mente. Agora, eu vou inverter aqui o nosso roteiro, Raquel, que aí você já falou do seu mestrado,
lá no seu mestrado, você pesquisa, qual a sua pesquisa lá? Qual o seu trabalho lá? Para o No pessoal entender. mestrado, Sobre o que você está pesquisando lá? resíduo mineral na atividade do design. Aí seria inovação em materiais como uma janela de oportunidade, né, para inovação. Então, perdão, uma janela de oportunidade para inovação em novos materiais. Eu procurei, assim, desenvolver uma pesquisa que encontrasse com as informações do que eu tenho de bagagem, de formação acadêmica, desde a área da moda, enfim, e o que eu vi no mercado, e juntando com essa questão do resíduo mineral, que seria um novo material. Até porque no mestrado eu fiz uma oficina profissional no CENTEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, e lá eu vi muita coisa, sabe, Carol? Eu vi, assim, a oportunidade de novas tecnologias, que eles desenvolvem tijolos ecológicos lá, eles desenvolvem inúmeras outras coisas que eu vi, caramba, tem sinergia com a indústria criativa, sim, e a gente pode desenvolver alguma coisa, ou pelo menos pesquisar alguma coisa que vai ser utilizado mais para frente. Então, assim, até o projeto que eu participei lá, eles desenvolveram uma tecnologia que criava haste de óculos, né? Haste de óculos normal. Acessório de moda, né? Se a gente for pensar bem, acessório de moda. Sim, sim. Com base de resíduo mineral. Então, assim, claro, com inserção de polímeros e tudo mais. Mas o resíduo, especialmente, era utilizado para criar novos produtos com todo esse embasamento tecnológico, um embasamento de menos impacto ao meio ambiente. Então, isso tudo eu procurei pensar e colocar na minha dissertação de mestrado, porque eu gosto muito dessa área. Então, inserindo esse contexto todo ambiental, isso é muito importante, e eu tenho pesquisado muito fortemente nesse trabalho. Eu ainda estou meio enrolada, porque veio a pandemia aí, acabou com a gente, deu aquele tapa grande. Mas você já está no final do processo? Não, eu já concluí tudo, assim, agora é só defender mesmo. Então Agora é a só qualificação, a gente defesa. tem isso, a gente tem um processo antes, que é de qualificação, de mostrar até onde o teu trabalho está, vai ter toda Sim. uma avaliação e depois a defesa final. As disciplinas, a oficina profissional, tudo isso eu já cumpri. Agora, esse Caramba. ano realmente ficou para essa parte da defesa, que a gente, claro, para continuar desenvolvendo pesquisa, a gente com a pandemia fica difícil de encontrar as pessoas, né? As bibliotecas estão todas fechadas ainda. Então, é muito Sim. material que a gente tem que pesquisar online. E esse tipo de informação para buscar, você tem que estar envolvido com o ecossistema. E eu depois parei para pensar, gente, o que eu estou fazendo na mineração? Olha só, mas tem sinergia, sim, para a criação de novos produtos de caráter sustentável, de caráter ecológico e tudo mais. E dentro dessas iniciativas aí, é tecnologia e inovação. Então, a gente busca esse tipo de informação. E acaba que acho que Pode falar. é um tema que para você, acredito que quando você estava lá naquele início, né, acho que você não pensaria que você faria um mestrado voltado para esse tipo Para inovação? de... Jamais. É. Jamais. Porque a gente pensar na moda, né? A gente começou lá no design de moda, né? Então tinha toda uma metodologia de ensino e que assim, caramba, eu consumia esses produtos, não era para todo mundo. Até os meninos que estudavam com a gente, né? Que viajavam o mundo inteiro, tudo para mim era uma outra visão de mundo. Então eu pensava assim, não é isso ainda. Então eu fui buscando, né? Desenvolver. Fiz a engenharia de produção na UF. Foi uma pós que eu fiz lá. Eu sentia dentro de mim que faltava algo que pudesse fomentar no futuro inovação dentro desse mesmo segmento, dentro desse mesmo setor que a gente está vendo agora com a aplicação, não, com a pandemia que chegou, né? Sim. Que está sendo de uma forma assim, não inevitável, é questão de sobrevivência. Todos os segmentos, mas especialmente da indústria. Isso mesmo. É necessário por questão de sobrevivência mesmo. Né? Então, Raquel, né? Vou voltar ao nosso primeiro roteiro aqui, a primeira estrutura do roteiro. Eu estou tentando acompanhar. Que eu mudei, fiz uma mudança. Vamos lá. Raquel, defina o que é sustentabilidade para você, na sua experiência, na sua vivência, né? Que você já teve em contato com várias empresas, né? Vários microempreendedores. O que é sustentabilidade para você? Basicamente, eu vou dar uma coladinha aqui nas minhas coisas para não me perder. A sustentabilidade está relacionada com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da nossa sociedade. Então, a gente enxerga essa tríade, né? Para você ser sustentável, tem que estar o econômico, o social,
barra cultural, né, e o ambiental conversando junto. E conceitualmente falando, até porque acredito que tenham muitos alunos seus aqui que estão assistindo agora, que vão assistir mais para frente também, conceitualmente falando, de uma forma bem simplificada, a sustentabilidade ela pode ser definida com ações, atividades humanas que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer gerações futuras. Isso a gente estava vendo demais, não é, Carol? Assim, antes sei lá, Deus dar uma parada no planeta, né? Porque a gente estava vendo muita degradação, muitas pessoas lutando pelas questões ambientais e nada disso estava sendo ouvido, nada disso estava sendo, de uma forma efetiva, sendo direcionada pontualmente, né, positivamente. E vem essa pandemia para mostrar, caramba, olha, corram, se desenvolvam e pensem sustentavelmente, porque realmente não tá dando jeito. Eu acho que o próprio meio ambiente está dizendo isso pra gente, né? O planeta está falando. O próprio né? meio ambiente. Porque, perfeitamente. na verdade, assim, não é novo, né? Isso eu já até falei nas outras lives, isso que são conceitos que já são trabalhados há muitos anos, já tem gente pesquisando isso já há um bom tempo, né? E assim, na verdade, agora é o momento em que você realmente precisa aplicar isso de maneira efetiva e também assim com pequenas ações. Gerar resultado. Colocar na prática, porque isso na verdade assim já tem um conhecimento sobre isso. Só que muitas das vezes, né? Eu acho que essa pandemia serve por um lado, né, para uma conscientização, né, para você repensar, refletir sobre como que você está lidando com a sua vida, né, com o seu dia a dia, com as suas ações, né? Dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa, nós somos sustentáveis. Pois é. Nós temos ações realmente que reverberam num conceito de apoio ao nosso entorno, de menos impacto com o nosso próprio lixo, né? Nosso resíduo de lixo. A gente tem essa consciência dentro da nossa própria casa. Se a gente, no nosso lar, tem essa dificuldade, imagina as empresas. Né? Tem, claro, todo o setor de responsabilidade social, tem os setores que trabalham a questão ambiental dentro das empresas, mas agora, com a situação da pandemia, isso é primordial e precisa ser ainda mais caracterizado e passado para os funcionários e tudo mais, porque não tem para onde correr. Não tem mais para onde correr. Realmente a gente viu que estava impactando demais. Eu não sei se você reparou, no telejornal tem falado muito que as máscaras, né, essas máscaras que a gente tem usado, têm sido também descartadas de forma errônea no mar, nos oceanos. E assim, lixo hospitalar nos oceanos. Ou seja, a gente já está tomando uma consciência de que precisa realmente atuar de uma forma que não impacte tanto o meio ambiente, e de uma forma que se importe mais com as pessoas, né, com os menos favorecidos. Mas no momento mesmo da pandemia, nesse processo todo, ainda está acontecendo muita coisa errada, como descartar máscaras e resíduos hospitalares no mar, né? E como pessoas que estão passando necessidade, que a sustentabilidade envolve esse meandro também, essas pessoas estarem, assim, muita gente, por exemplo, no auxílio emergencial agora, muita gente dando golpe, né? E outras que estão realmente necessitando, realmente precisando. Então, caramba, que sociedade que a gente está vivendo? Que sociedade que a gente quer para o futuro? Não é? Eu não tenho filhos ainda, mas pretendo ter. Então, o que eu vou deixar para uma nova geração que hoje a gente pensa... A gente está tomando um choque, uma surra grande, mas será que está dando efeito realmente? Será que está sendo de fato importante? Tem alguém falando aqui, ó. Minha opinião deve ser uma política pública na base. Isso dá margem para criar novos mercados. Marcos, obrigado. Obrigado pela sua presença, Marcos. Sim, com certeza. A gente também tem que pensar que um lado não vai mudar em nada, né? Todo esse movimento que a gente já vinha, né, de estudos, né, toda essa parte de pesquisa que já indicava um caminho de cuidado mesmo, né, com você falou dos que seriam esses 3 setores da sustentabilidade, né? Mas assim, a gente percebe que até tem um vídeo que eu até passo para os alunos que mostra o consumo excessivo, né? E que esse excesso de consumo... Tá me dando a deixa agora aqui, ó. Esse excesso de consumo faz com que, na verdade, o mundo vai chegar um momento em que ele não vai dar conta da quantidade de lixo e principalmente desse volume
de objetos que a sociedade consome, né? Então, assim, E a matéria-prima também, né? Matéria-prima sim, que é sim, extraída da natureza. Tem, tudo é finito. Tem um sim. tempo. Né? Eu acho que já até existe um cálculo que fala algumas empresas de consultoria de fora que trabalham justamente nesse cenário. Já tem um cálculo que fala justamente do tempo que esses insumos, essas matérias-primas que são extraídas da natureza vão ter de finitude, assim, de acabar. Realmente não tem como. Esse E vídeo também, falava justamente isso também, que sim, né, que a Terra, numa hora, ela não ia dar conta da quantidade não ia dar de... conta. É, Então a é, gente tem que pensar de forma circular, né? Justamente, eu queria trazer o conceito, Carol, porque tem muita gente que não sabe o que é, do que se trata. então, Então a gente trazer o conceito para poder dialogar, né? Eu tenho até aqui, Raquel, ó. então eu vou dar Fale. aqui a deixa para você, ó. Então, diz pra gente, né, como que a economia circular, né, que é o conceito que você vai definir agora para mim, né, Perfeito, perfeito. ele vai se aliar à economia criativa. Então, assim, explica pra gente o que é a economia circular Economia circular e a economia e economia criativa. criativa e como que elas podem se aliar, como que elas podem se juntar. Beleza. Então, de uma forma bem pausada aqui, mas de uma forma conceitual, que todo mundo possa entender, a economia circular, ela aborda diversas áreas do conhecimento e seu conceito estratégico constrói a base enraizada nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, que seriam pessoas, planeta e lucro. Né? Esse termo foi criado por um dos maiores especialistas mundiais no tema, que é o sociólogo inglês John Wellington. Fala assim. Mas nesse sentido ele coloca assim que o mundo atual ele pode se considerar com um crescimento viável aquele que consegue ao mesmo tempo ser socialmente justo, ambientalmente sustentável e economicamente rentável. A gente ainda não vê as empresas assim se desenvolvendo dessa forma. Pois bem, então essas mudanças exigem não só a máxima reutilização e reparação dos produtos, mas também a economia de energia e água, melhoria na gestão de resíduos, mudança de cultura e conscientização de pessoas e empresas. A economia circular está totalmente faltada para isso. Em termos de exemplo prático assim de produto, tem um termo que fala do berço ao berço, to cradle, alguma coisa assim, do berço ao berço. Sim, É sim. você desenvolver produtos, né, utilizando o designer como um especialista nesse sentido, de que aquele produto ele não gera resíduo, ou seja, ele não é próprio para, sei lá, ser descartado de uma forma errônea. Vai ser descartado sim, mas pode ser compostado. Digamos, uma embalagem, por exemplo. Sim, Então, sim. assim, o produto tem um tempo de vida útil maior. Isso quem raciocina é o designer, que está desenvolvendo ali, junto, claro, com os engenheiros, com toda a equipe multidisciplinar. Mas o pensamento é esse, desenvolver novos produtos, que ao tempo final, o tempo de vida útil dele seja ampliado. E que esse resíduo possivelmente sirva de insumo para outras cadeias produtivas, ou seja, é todo um contexto circular e não linear como a gente vive hoje, né? Os produtos são descartados a esmo, como dei no exemplo no início, até no mar. Então, assim, é toda uma metodologia, é todo um novo pensamento, um novo raciocínio que a sociedade, as pessoas, as empresas devem desenvolver para que a gente possa atingir um mundo melhor, né, para as próximas gerações. Trazendo a economia criativa dentro disso, a gente precisa trazer esses 2 conceitos. Economia criativa, segundo o autor inglês John Hopkins, no livro The Creative Economy, foi publicado em 2001, são atividades nas quais a criatividade e o capital intelectual são a matéria-prima para a criação, produção e distribuição de bens e serviços. Né? Isso de acordo com o Ministério da Cultura. Agora, de acordo com o SEBRAE, que a gente passou lá e viu muita coisa também, a economia criativa ela é um termo criado para nomear modelos de negócios ou gestão que se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento criativo de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda, né? Diferentemente da economia tradicional de manufatura, agricultura e comércio. A economia criativa essencialmente foca no potencial individual ou coletivo para produzir bens e serviços. Então, se a gente está pensando no desenvolver novos produtos que não causem tanto impacto ambiental assim, que empregue mais pessoas nas indústrias, né, de uma forma mais assertiva, menos agressiva a todo o contexto social,
a gente pensa um designer que é totalmente o cara que trabalha a criatividade, que trabalha as novas ideias. Não que as outras profissões também não tragam essa expertise. Mas o papel da economia criativa é justamente esse, trabalhar a intelectualidade, trabalhar a criatividade que os profissionais podem deter, as pessoas podem deter para desenvolver novas estratégias, né? Desenvolver novas iniciativas. Então, quando juntam uma coisa com a outra, transforma-se as formas de produção, consumo, convivência nas sociedades modernas, tendo conhecimento na criatividade como base dinamizadora. Esses atributos, né, constituem fortíssima relevância para o desenvolvimento social de um país. Eu acho importantíssimo isso, porque o Brasil está um pouco atrasado, sabe, Carol? Eu não gosto nem muito de citar, mas a gente sabe que por pesquisas e por informações externas, por exemplo, a Inglaterra está muito mais na frente, né, os países europeus estão muito mais na frente da gente com relação ao esse desenvolvimento da criatividade, não é? As empresas, as próprias startups lá que trabalham com novas tecnologias, também utilizando muito da criatividade. Aí fala, o brasileiro é um país criativo. É um país criativo, sim, as pessoas são muito criativas, porém, tirar as ideias do papel e gerar negócio com isso ainda trava um pouco. Aí a gente associa logo ao artesanato, associa a outras situações que não são somente essa. Entendeu? Claro que a gente vai explorar mais algumas aqui, mas pode ser muito mais. Você pode ser um profissional criativo dentro de uma empresa de tecnologia ou de qualquer outro contexto, com observações, sendo intraempreendedor até. Então, assim, é muito da cultura, né? É muito da cultura também. Então, por que países europeus avançam mais, né? Países asiáticos avançam mais nesse cenário do que a gente aqui que está brigando ainda para não desmatar a Amazônia, sabe? É muita coisa envolvida. Então, a gente fica meio assim, caramba, o que falar, o que fazer? Não existe a receita de bolo. Existe metodologias que são desempenhadas e desenvolvidas em cada país de uma forma, né? Como vai chegar no nosso aqui, a gente não sabe. Mesmo nós, o povo brasileiro sendo altamente criativo, mas precisa utilizar a criatividade para realmente gerar renda e receita, gerar riqueza para o próprio país. É uma questão. Por isso que a associação da economia criativa com a circular é para desenvolvimento de novos produtos, sim, mas que causem menos impacto ao meio ambiente, que possam empregar mais pessoas e tudo mais. E tem essa relação muito com a questão do, né? Eu achei interessante, né, o texto quando você fala da questão do intangível, né? Então assim, do intangível, que é algo que ele é inerente, né? Tipo assim, qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade, né? Eu acho que isso seria até uma habilidade, né? Porque na verdade você pode ir desenvolvendo isso, assim, né? Ao meu ver, né? Do que eu observei, né? E assim, isso pode estar desde a pessoa que não fez uma graduação, né? Então tem um trabalho artesanal, manual, até alguém que tem um conhecimento, como você mesma disse, mais tecnológico, né? Então, quer dizer, então é interessante a gente pensar que isso é algo que pode ser implementado, né? E é assim, interessante que quando eu fiz a minha monografia, eu falava da moda como cultura. Foi quando a moda ela começou a ser... Ela entrou no Ministério da Cultura, como um setor que poderia... Da indústria criativa, Da indústria criativa. Sim, perfeito. Né? Então, assim, eu falava da questão dos museus, né? Eu dei um enfoque mais nessa parte das coleções, né? Que tinham de vestuário, né? E como que... Foi bem assim, foi bem no primeiro momento quando começou a ter algumas exposições de moda que foram financiadas pela Lei Rouanet. Porque até então isso não acontecia. Então, quer dizer, existe ali uma possibilidade de atividades que podem ser feitas, né? O próprio processo de ensino, workshop, cursos, palestras, né? E os setores mesmo, né? Os setores da economia criativa que na verdade já foram, né, desmembrados e legitimados, né?
E aí, na verdade... São muitos setores, né? São muitos muitos setores, setores. exato. A moda, a indústria da moda é um dos setores. A gente tem a gastronomia, a gente tem a indústria cinematográfica toda, audiovisual, não é? Tem a questão dos museus, tem a parte dos games, que está muito forte, não é? Chegou até a ter um programa na Globo que falava sobre games, sobre né? Se não me engano, era com um exato. menino do Big Brother, não lembro o nome dele agora. Mas assim, de tão forte que estava essa cultura dos games, conseguiram ir para a televisão aberta, na TV aberta, mostrar como realmente é. Isso tudo faz parte da indústria criativa, né? Existem outros lá, mas faz parte da indústria criativa e gera muita renda, gera muita receita e riqueza para o país que sabe realmente se utilizar dessas informações, sabe se utilizar desses profissionais, sabe utilizar dessa área. E aí... A gente está deixando um pouco a desejar, assim, temos capacidade, temos competência, mas está deixando um pouquinho frente aos outros países. E aí, Raquel, me fala uma coisa, quando as empresas começam a ver na economia circular também um outro caminho, um outro fator, né? E aí a gente começa a ver, né, por exemplo, grandes, até o que eu já falei na outra live das grandes magazines e fast fashion, quando elas começam a fazer, elas têm um movimento de, a gente pode pensar assim, de anos de pequenas ações para implementação, né, dessa mudança, porque a gente sabe que é uma estrutura muito grande, né? E aí, né, você até já foi, né, já trabalhou na C&A, né? Isso foi minha primeira oportunidade, Carol. Assim que eu saí do curso técnico, antes até de entrar no design de moda, e assim, a maioria das pessoas vão para empresas pequenas, né? Começam nas micro e pequenas indústrias. E no meu caso, eu tinha feito um estágio no controle de qualidade lá do Senai. Tinha aqueles setores todos lá, né? Controle de qualidade de efluentes, controle de qualidade de materiais físicos, matéria-prima química. E eu estava fazendo um estágio na parte de ensaios físicos, né? Coloquei no currículo, não esperava nada, mas surgiu a oportunidade de trabalhar na C&A e eles queriam realmente alguém que tivesse passado por essa experiência para atuar na parte laboratorial lá do centro de distribuição e especialmente na área de controle de qualidade. Então, assim, foi uma experiência incrível para mim, porque eu era muito nova e assim que eu saí de um curso técnico, já entrei numa multinacional, porque a C&A é uma empresa multinacional. Sim. E uma das primeiras que tem trabalhado muito essa questão da economia circular, né? É uma empresa, é uma empresa criativa, vamos pensar assim, é varejista, mas tem todo um número grande de fornecedores por trás que fazem parte da indústria criativa e está fomentando atualmente a circularidade. Agora, então, as iniciativas que essa... Pode falar. Não, no período que você trabalhou lá, ela chegou já a ter alguma movimentação voltada? Não, ainda não. Ainda não, né? Aí foi ainda estava no início. Né? Ainda no início, eu fiquei 5 anos lá, a gente não tinha tanto essas questões, mas eu já trabalhava com produtos que vinham da China, que eram reciclados de garrafa PET, ou seja, já tinha essa política lá. Muitos produtos que vinham da China, o livre comércio com Brasil e China já estava abrindo aos poucos, né? Foi na era Lula, então depois abriu ainda mais, agora está escancarado, bem dizer, mas naquela época já trabalhava com produtos vindo da China reciclados de garrafa PET. Agora, com o Instituto C&A, com a nova política da empresa, tem algumas iniciativas aqui, ó, que eles já estavam trabalhando e aceleram ainda mais com a questão da pandemia, que foi a utilização de algodão orgânico, né? Existem peças na C&A, eu não sei se no Rio de Janeiro especialmente já chegaram produtos com esse sentido, mas existem peças que são fabricadas pelos parceiros comerciais da C&A e vendidas nas lojas que trabalham com algodão orgânico, e esse algodão ele ao invés de ser tingido posteriormente, o tingimento já é natural, a coloração já é natural, ou seja, ele já sai com uma cor mais amarronzada, uma cor mais esbranquiçada, do ponto lá como eu posso falar? Do lugar mesmo onde ele é cultivado, entendeu? Então, é a diminuição do processo. Ao invés de você processar todo aquele algodão, mandar tingir o tecido, reduz muito, imensamente o processo, que já sai um algodão colorido, né? Então, eles trabalham com essa vertente, na questão do produto sustentável, também trabalham com uma rede de fornecimento sustentável, ou seja, eles acompanham toda a cadeia têxtil deles, como são o trabalho profissional, se tem trabalho escravo, se não tem, né? O quanto de impacto aquela empresa pode causar no meio ambiente, a empresa parceira da C&A, porque a C&A ela não
Ela não produz nada como a loja Riachuelo, por exemplo. A Riachuelo tem um parque industrial grande, a C&A já não tem. A C&A trabalha com E, parceiros, private label, que chama, né? Trabalha com parceiros, com grandes Raquel, confecções pequenas. como que você vê essa mudança da C&A e também de outras Riachuelo, grandes... a Renner, né? A A Renner Renner, também tem uma iniciativa nesse sentido, trabalha com a questão dos resíduos. As calças jeans deles lá, eles procuram com- aproveitar ao máximo, né? E transformar resíduo em outros produtos também. Eles trabalham com essa questão. Como eu vejo, como eu enxergo atualmente, é assim, é toda uma nova consciência. Eu penso que não necessariamente, Carol, só nos produtos, mas no ambiente da loja também. A loja ela sim. pode ter seus cabides de madeira lá, mas de uma madeira que seja não necessariamente extraída da Mata Atlântica, vamos colocar assim, mas uma madeira que seja própria para aquilo ali, não é? Tem uma marca que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar, a marca Zerezes, que trabalha de óculos, marca de óculos que trabalha Com... com madeira também, mas é Ah, eu madeira acho que eu conheço. reprocessada. Eu acho que eu conheço, Eles são sim. Ah. fantásticos. Então, assim, Uhum, existem as grandes varejistas que a gente está falando aqui, C&A, a Renner, mas também existem as pequenas empresas que têm sim. iniciativas importantes nesse cenário. Por exemplo, as Erezes, o óculos deles é de madeira reprocessada, né? E eles colocam até na haste lá da onde veio a madeira, o nome da rua que veio a madeira. É todo um storytelling, é toda uma história que eles contam para que aquele produto seja comercializado. Então eu penso assim, não é somente o produto, é todo o contexto, é a forma que ele é comercializado, né? Se é uma loja física, que a loja tenha todo um contexto também para atrair o cliente de uma forma que ele não se sinta assim, caramba, eu estou consumindo um produto que está impactando negativamente o meio ambiente, ou então está se utilizando de trabalho escravo. Essas grandes marcas precisam repensar dessa forma, né? Porque, claro, é todo um início que foi acelerado agora, mas estamos no processo. Não quer dizer que você compra um produto na C&A ou nas lojas Renner, que aquele produto realmente ele não tenha passado por alguma questão negativa. Ainda estamos no processo. Ainda tem muita coisa que vem Sim. da China e a gente sabe que o trabalho lá é complicado, né? Então, assim, a consciência do consumidor hoje em dia é perceber, olha, o que eu quero colocar para que eu possa vestir, para que eu possa me alimentar, que eu possa... Então, é pensar nesse contexto, nessa tríade aí, ó. Qual é o impacto qual é o impacto ambiental, qual é o impacto social que pode estar causando, né, frente a todas as outras necessidades aí. Impacto econômico, perdão, a tríade. Aham. Então, Raquel, então a gente já falou das grandes Opa, que eu tô empresas. sem áudio. Tá sem áudio? Caiu o áudio. Não, Ih, dá pra caiu. te escutar. Tá, Você me tá ouve sem áudio? bem? Tô te escutando. Me ouve? Ixi, Por quê? vou ter que ler seu lábio, porque caiu aqui. Ah, eu é que tô sem Ih, áudio? Será, gente? Agora deixa eu ver aqui, vou até mexer aqui. O pessoal que tá escutando aqui a live você quer tá. voltar? Se não quiser voltar, a gente continua. Eu levo daqui. Você coloca as perguntas para mim aqui no comentário e a gente leva, porque eu não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? Hum, Pera aí, vamos tentar caiu aqui. Eu vou agora. tirar o. Raquel, tá me escutando agora? Escuta as duas? Tá me ouvindo, Ju? É. Ah, que bom. Pois é, eu não tô ouvindo a Carol. Ai, meu Deus. Carol, vou falar da Rede Asta, então? Pode ser? Seria a próxima pergunta? Não te Fala da ouço. Rede Pode Astra. falar da Rede Isso. Asta? A Rede Asta, gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa empresa. O áudio da Raquel que caiu e voltou antes. Ah, tá. Tá ouvindo? Beleza. Eu só não ouço a Carol, gente. Não consigo ouvir. Não sei o que houve aqui. Mas a gente vai tocando. Então, a Rede Asta é uma empresa que opera numa plataforma virtual acessível às artesãs do Brasil inteiro. É muito bacana essa empresa porque é um negócio social. E assim, imagina, tem as artesãs, né, que tem a sua expertise lá, mas como desenvolver os negócios, como desenvolver as habilidades dela? Ah, checar meu fone? Tá, peraí. Pois a Carol, vê se eu consigo ouvir você. Tô te escutando. Tá me escutando? Não tô ouvindo. Caramba, Ih, que não tô ouvindo. Será coisa. que foi aí?
Não, eu já tirei e coloquei. Vou tentar de novo aqui. Vamos levando, então. As lives acontecem cada coisa que a gente nem imagina. Vamos levando. Então, essa Rede Arte, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dessa empresa, desse negócio social, que trabalha realmente com as artesãs. É uma plataforma, né, digital que dá um match, assim. Tem as artesãs em todos os lugares do Brasil, né, e os trabalhos que podem ser efetuados possivelmente. Então, muitas dessas artesãs, elas trabalham com a criação de arte, né, de resíduos de outras indústrias. Por exemplo, uma empresa sei lá, uma empresa têxtil, alguma coisa que tem um resíduo lá de vários tecidos que não servem mais, essa empresa Asta pega esse material e entrega na mão das artesãs e desenvolvem novos produtos para serem comercializados na própria plataforma. Entende? Então é muito bacana, você utiliza nesse contexto todo de negócio social, o impacto social, sim, que você está dando empoderamento, você está empregando novas pessoas, está empregando artesãs, o ambiental que você está se utilizando de resíduos, né, que gerados por outras cadeias produtivas, por outras empresas, e o econômico. A partir do momento que você empodera, você gera renda, gera receita para essas famílias, né? Então, é uma plataforma bem bacana. Quem puder acessar, acho que é www.redeasta.com.br, que resume bem o que a gente está falando aqui da inserção, da economia criativa, do alinhamento, perdão, da economia criativa junto à economia circular. Isso é bem bacana. Dá uma olhada nessa empresa. Vamos lá, Raquel, Carol, eu não te ouço, mas eu você leio. não está me escutando. Não está me escutando. Não estou te ouvindo. Tenta escrever aqui Tá. que eu vou tentar ver o que a gente pode fazer. Vou escrever aqui, peraí. Ó, Eita, você calma. saiu para mim agora. Calma aí, que agora aconteceu alguma coisa que eu não sei o que aconteceu. Deus. Carol saiu para mim, gente. Vocês me ouvem ainda? Que eu vou tocando daqui. Peraí. Tá. Voltei. Eu tô tentando. Não, é que Vou eu tô tirar meu tentando. fone, peraí. Oi, Raquel. Tá me escutando? Raquel, tá Tirei me o fone aqui. escutando? O pessoal tá ouvindo, Carol. Não tem problema. O pessoal tá ouvindo. Se você Tá. falar Não, é que eu devagar tô ou tentando. escrever, eu consigo ouvir. Não, a gente pode ir para a próxima pergunta, né? Beleza, Que beleza. Consegui é ler. sobre o inovativa. Inovativa. Então, Isso. como a Carol falou Fale lá um na frente, pouquinho. lá no início da live, eu faço parte do programa Inovativa, uma aceleradora chamada Inovativa, que tem um programa chamado Inovativa de Impacto, onde a gente consegue mentorar algumas startups que atuam diretamente nessa questão aí do fomento ao desenvolvimento de ideias e negócios que impactem menos no meio ambiente, também desenvolvam as questões sociais e econômicas. E é muito bacana porque existem inúmeros programas nesse sentido, mas esse programa Inovativa Brasil ele tem uma particularidade que abrange todo o país e a América Latina também. Então, inúmeros negócios que queiram realmente escrever as suas ideias, né, serão acelerados pelo programa, receberão mentorias, capacitações. As mentorias vão desde a inovação, fomento à inovação, formatação de pitch, modelagem de negócios. Então, assim, um empreendedor que tenha uma ideia e queira tirar do papel, né, necessariamente sendo uma startup, que é os negócios que alguns até têm base tecnológica, outros não é necessariamente isso, mas que queiram tirar suas ideias do papel, o programa Inovativa de Impacto ele auxilia nesse sentido, né, colocando, dando todo um aporte, né, colocando essas empresas iniciais junto a grandes investidores, né, grandes investidores, mentores com expertise e competência para realmente direcionar esses modelos de negócio. Então, esse tipo de iniciativa é uma iniciativa muito bacana, a iniciativa do Sebrae, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, junto à Fundação CERT, lá de Santa Catarina, que trabalha realmente o empreendedorismo inovador. Então, eu sinto até falta de algumas startups na área da moda, especialmente, porque é a nossa formação, né, Carol, que a gente tem abordado bastante aqui. Então, assim,
Existe, né? Mas existe muito mais, sei lá, do agro, da construção civil. Então, a gente Sim. precisa trazer essas empresas, esse pessoal da moda que pensa, né, em novas iniciativas, em novas soluções, a gente precisa trazer para esse cenário das startups também, porque é pensar para frente, é pensar o diferente. Eu até achei uma empresa chamada Moda Limpa, uma startup chamada Moda Limpa, que ela trabalha realmente os conceitos da startup, que seriam que seriam você ser, peraí que eu vou pegar aqui, escalável, atuar no cenário de incerteza e trabalhar a inovação especialmente. Então, Moda Limpa é curso, né? Trabalha com curso e consultoria voltada para o ambiente da moda, para as pessoas que não têm nenhuma noção, mas é todo um ambiente virtual. Ou seja, esse trabalho de consultoria e capacitação é realizado virtualmente. É um aplicativo, até se não me engano, é um aplicativo. Moda Ah, olha Limpa. Seria só. legal depois de dar uma olhadinha. E isso são uma das poucas que eu vi, assim. Existe. Fashion Uhum. Techs, a gente chama de Fashion Techs. Ah, Então, assim, olha. trabalha a questão da tecnologia, tem escala, tem a questão da inovação, num cenário completamente de incerteza, porque a gente nunca viu nada nesse sentido, né? Capacitação online para a indústria da moda, para elas se tornarem cada vez mais sustentáveis. Isso ainda não, nem todo mundo agora, claro, vai passar a fazer, mas são poucas que ainda estão pensando em novas soluções para a indústria criativa da moda, Ah, olha em só. termos tecnológicos, né? Então, assim, a Uhum. gente precisa trazer e mostrar e falar, e trazer esse pessoal, as pessoas que estão se formando agora na universidade, de pensar, olha, tem emprego para todo mundo? Será? Então, por que não montar um próprio negócio? E se eu montar um próprio negócio, Uhum. esse negócio ele pode ter base tecnológica ou não necessariamente, mas de uma forma que seja inovador, que eu possa realmente gerar soluções positivas, pontuais, novamente, para a questão lá, ambiental, social e econômica. Então, assim, eu tenho divulgado muito nas redes sociais, onde eu vou mentorar, eu até coloco mesmo. As pessoas, mas tá colocando muita coisa. Coloco, porque de uma certa forma pode servir de inspiração para alguém, né? E assim, o que está acontecendo no mercado? O que está acontecendo no cenário, no ecossistema, que empresas da moda possam se inserir? Eu tenho até Uhum. participado de muitos grupos em que existem discussões e que as empresas estão precisando se reinventar realmente. Como se Uhum. desenvolver, não é? Como buscar novas possibilidades dentro do que a gente está vivendo hoje. Isso já era. A gente passou muitas questões difíceis na indústria da moda, né? A morte do fast fashion, não sei se você já ouviu Uhum. falar isso. A Sim, própria sim. Zara fechando lojas, que agora com a pandemia acelerou ainda mais, fechou muito mais. Isso as grandes, se a gente for tratar dos pequenos, que eu acho que é uma pergunta que você tem aqui, eu ia até falar para você que teve uma empreendedora que eu atendi que está procurando trabalhar, desenvolver, né, dentro do seu micro e pequeno negócio, absorventes ecológicos. Olha só o Ah, olha raciocínio. só. Assim, eu até tinha convidado ela para assistir a live. Olha quem está aqui, Carol, Nina É, eu Clara, vi. moda, Nina que estudou com a gente. Nina, obrigada, querida. Olá. A gente está falando de economia criativa alinhada à economia circular, tá? Uma temática aí que a gente tem trazido para dentro da indústria da moda. Então, essa empreendedora que eu atendi em um dos programas de aceleração que eu participo, não foi nem inovativa de impacto, ela veio com esse Uhum. conceito, com essa ideia. Eu falei, pô, mas será que não tem ninguém que esteja pensando nisso ou fazendo isso? Uhum. Tem sim, fora do país tem. E aqui no Rio de Janeiro, eu li uma matéria que alunos da FATEC já desenvolveram absorventes ecológicos, claro, com tecidos Uhum. testados, né? Com todo um processo, toda uma metodologia, e estão comercializando. Mas a questão não é só o produto em si, é o resgate de toda uma ancestralidade, né? Como lá no passado, como era usado? Né? Não Uhum. existiam É. esses, o que a gente conhece hoje, né? Uhum. Com material plástico e tudo mais. Então, as mulheres tinham que dar o jeito delas lá no passado, dentro do período histórico mesmo E gera Você quer muita falar? Eu não, tento ouvir. não, gera muita poluição, né? É, polui muito, né? Não dá. Eu vou botar aqui, Raquel, vou botar aqui para você, Tá, tá. tá? Não sei o que houve, parou o som pra mim. Escreve aí que eu vejo. Então, no passado, realmente.
A pandemia muda a integração entre a economia circular, com Não, certeza que muda, aproxima esse é mais, outra né? pergunta. Aproxima mais. Que polui muito, né? Polui muito? Ah, sim, Os- os absorventes que a gente consegue, isso polui demais. Então, assim, mas não é. Aí você está tratando as três coisas: é a questão realmente da poluição, a questão do ambiental, a questão do resgate da ancestralidade, de como essas Sim. mulheres Uhum, utilizavam no passado, de uma forma que, se uhum, você está utilizando absorvente ecológico com tecido, que é com tecido que é feito, esse uhum. produto ele ganha um tempo de vida útil muito maior do que o que Sim. é descartado hoje em poucas horas, entendeu? Gerando resíduo plástico em grandes aterros sanitários e tudo mais. Então, assim, muitas mulheres estão se utilizando dessa política de consumo. Né? Eu te dei um exemplo, que seria esse do absorvente. Então, assim, já existem modelos de negócio pautados para isso, e quem consome já está optando por consumir esse tipo de produto realmente. E tem vários fatores. Falam que diminui as cólicas menstruais da mulher, que realmente é, é todo é testado tecnologicamente e, claro, dermatologicamente também. Tem todo um trabalho que, caramba, para a gente pensar, né? Será que os produtos que a gente está utilizando hoje em dia e consumindo, se a gente andar um pouquinho para trás na forma de consumir esses produtos, não seria mais interessante, né, para a Uhum. gente em termos realmente ambientais e, e econômicos? Né? Uma fábrica de fraldas descartáveis, de todo esse tipo de material, nossa, é muito poluente. Então, se você for resgatar realmente as formas que eram utilizadas no passado, eu acho que é o caminho. Aí a gente consegue unir realmente a economia circular à economia criativa também. De estar trazendo todo um contexto histórico, todo um trabalho. Deixa eu ver se eu ouço você, peraí. Tá me escutando, Raquel? Não, Ah, é o né? quê? Eu uso calcinha e biquíni absorvente. Nina, mas o produto em si, ele já é preparado com isso, é tecido, né? A calcinha em si, ela já tem embutido, né, o tecido específico para absorção. Deve ser alguma coisa nesse sentido, né, Carol? Acho que é isso. Porque é um produto diferenciado que você, como consumidora, vai observar lá na frente. Olha, então eu não quero impactar mais no meio ambiente, da forma que a gente vê hoje em dia, né? Então, vai muito do consumidor também. E conforme o consumidor muda o enxergar diferente, né? Isso é tecido tecnológico. O nome da marca é. Ah, maravilha, maravilha. Então, as empresas e as indústrias elas vão se adaptando à forma do consumidor realmente consumir os produtos, né? Então é todo um trabalho cultural que também tem que ser feito, que tem que ser dinamizado, posto e colocado na sociedade, para que a gente atinja outros estágios, eu acho, outros, outros caminhos, né? Acho que é bem por aí. Tô Raquel, te vou vendo, tô mandar te aqui vendo. para você, tá? Vou mandar aqui para você a pergunta. Escreve, escreve isso. Que é aquela primeira que estava lá, que você leu, né? Que é o que vai mudar na economia criativa e na economia circular. O que você observa aí nesse contexto de pandemia? Você vê alguma mudança? Sim, sim, sim. Então, essa mudança é para melhor, porque isso já vinha acontecendo com o tempo, né? Mas, por exemplo, aí veio a pandemia. Eu te dar um exemplo do que eu vi Tá. especialmente, do que eu Uhum. atendi. Não vou nem falar das grandes empresas que a gente já falou lá, falar das pequenas empresas. Sim. Então, eu tive mentoradas que entraram em contato comigo e falaram, Raquel, olha, eu tenho máquina de costura, eu tenho tecido, eu trabalho com moda, eu trabalho vendendo roupa, mas eu não estou conseguindo escoar porque ninguém está comprando nada, ninguém está saindo na rua, enfim. E assim, olha, o que eu faço?
enfim. E muitas pessoas realmente que tinham, assim, sua maquininha de costura e um pouquinho de tecido, começaram a produzir máscara. Nesse período de pandemia, começaram a produzir máscaras. Mas não é somente produzir as máscaras para uso pessoal, higiênico e tudo mais. As pessoas utilizaram muito de criatividade. Então, eu vi duas situações em que uma empreendedora produziu máscaras infantis, mas com temas de bichinho. Assim, porque muitas crianças usavam o produto e se sentiam assim, caramba, tô doente, eu tô infeliz. Então a empreendedora desenvolveu o focinho dos bichinhos mesmo, assim, de gato, de Uhum, cachorro, de uhum, coelho. E foi sensacional. Até postei nas minhas redes, fez um sucesso incrível. Isso é um exemplo, né? Que criativamente a empreendedora teve um insight, olha. Estou em uhum. dificuldade, eu tenho isso aqui, o que eu faço com isso que eu tenho? Eu preciso gerar renda, eu preciso pagar minhas contas. Então, foi algo bem bacana que, para o público infantil, faz toda a diferença. Você desenvolver produtos de uma forma mais lúdica, né? E uma outra questão foi a venda de máscaras com turbante afro, né? Foi uma empreendedora que trabalha com moda afro. Ela Uhum, desenvolveu uma máscara com os motivos, as estampas todas africanas, né? Com aquela temática bem característica. E uhum. comercializava o produto dela com combo, que era a máscara e o turbante. Então, a mulher negra, e qualquer tipo de mulher que gosta de consumir produtos com essa temática, se sentia assim, maravilhosa. Olha, o mundo pode estar desabando, mas eu vou estar linda. Então, tava a máscara e o turbante com a mesma E estampa, fazia fazendo todo composição. um look assim harmônico. Oi? Dá para Não, ouvir? aí Um look a, harmônico, fazia a uma. máscara e o É. turbante. Isso. Já que eu vou ter que usar máscara mesmo e amo os turbantes, por que não usar os dois juntos? Então, a empreendedora que estava se vendo em dificuldade, né? Ela conseguiu ter esse insight criativo, essa ideia inovadora também, e conseguiu desenvolver esses produtos e gerar renda e receita. E olha, muitas dessas pessoas, dessas empreendedoras, ainda conseguiam ajudar suas comunidades no entorno, hein? Porque assim, olha, precisa vender máscara sim, mas tem gente na comunidade, nas favelas, que não tem como comprar R$ 2, R$ 3 uma máscara. Então, Uhum. também faziam para doação. Então, se o pequeno faz isso, né, com pouco consegue se esforçar e ainda ajudar o próximo, as grandes, então, nossa Senhora, eu tenho visto muitas empresas grandes aí lutando para descobrir, lutando para descobrir não, trabalhando em cima de novos tecidos que possam bloquear o vírus, né? Não sei se você chegou a ver isso, Carol. As grandes indústrias têxteis estão Vi. trabalhando, cada uma correndo para Uhum. um lado, para poder construir tecidos, desenvolver novos tecidos que bloqueiem qualquer tipo de vírus. Travou um pouquinho, mas só tivendo. Então, cada um está se desenvolvendo da sua forma, né? Inovadora, ou tecnológica, ou de forma criativa. As pessoas estão tendo que se reinventar, as empresas estão tendo que se reinventar, E gerar renda e receita dentro desse cenário. algumas Eu empresas tenho visto isso agora. diziam que até o vírus ia acabar com. Eu até já li uma reportagem que Dê falava. dicas? Dê dicas. Beleza. É, Raquel, dê Deve ter alguns dicas segundos, aí né? para Dicas. Uma das evitar. primeiras dicas é seguir lá minha RQ Consult. Segue lá minha RQ Consult, ali eu dou Todo mundo muitas seguindo dicas. o perfil da É, Raquel. tirar a ideia do papel para quem tem ideia, né? E tira essa ideia do papel, não tenha medo de tirar sua ideia do papel. Existe uma ferramenta muito boa chamada Business Model Canvas, que é um template que você consegue extrair tudo que está na sua mente e colocar realmente no papel, o cliente que você quer atingir, a proposta de valor que você quer desenvolver, os canais. Então, essa ferramenta é interessantíssima para quem tem uma ideia e não sabe por onde começar. Até para negócios que já estão segmentados também, poder redesenhar, reformular suas estratégias dentro desse template é uma ferramenta muito bacana. Eu indico também as grandes aceleradoras, as grandes não, existem grandes, existem pequenas, enfim, que essas suas ideias segmentadas vocês podem estar compartilhando de informações com grandes investidores, com mentores. Então, existem muitos programas de aceleração que são gratuitos, né? Existe esse aí Inovativa de Impacto, mas existe outros também. Então, assim, quem quer montar um negócio criativo, um negócio circular, tire a ideia do papel sem medo, que esse é o momento. Sim, com certeza. Enverede pelas redes sociais, busque informação, busque se capacitar, busque conteúdo. Isso é muito, muito, muito importante. E faça parcerias também. Né?
parcerias com quem possa te auxiliar, gente que tenha conhecimento, tipo Carol aqui, eu, segue a gente nas redes sociais, as dicas estarão lá. Contato com essas empresas, o LinkedIn hoje em dia é uma ferramenta ótima para você tirar dúvidas com empresários, você consegue ter essa abertura, você consegue falar com qualquer um hoje em dia no LinkedIn. Então, assim, eu só tenho a agradecer, Carol, o convite. Desculpa o início aí que a gente demorou a se É. encontrar, mas tinha muita coisa para falar, mas acho que resumidamente deu para entender, né, pessoal? Deu. Ficou Segue a bom, gente nas ficou redes bom. sociais, vocês vão ter